Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje a gente vai falar sobre 3 motivos para tomar cuidado com dividendos altos. Vamos lá? Tem muita gente que me pergunta a seguinte situação: poxa Jonathan, será que vale a pena investir em empresas que pagam altos dividendos? E eu sempre falo para todo mundo a seguinte situação: toma cuidado. Por que isso? Quando a gente fala em altos dividendos, pode ser sim que a empresa esteja tendo bons resultados, mas nem sempre altos dividendos significa que essa empresa tem uma boa saúde financeira. Então é sempre importante olhar um pouco também o restante dos indicadores da empresa para entender se esses altos dividendos são realmente compatíveis com a empresa ou não. Eu vou te dar hoje 3 coisas que você precisa tomar muito cuidado quando a gente fala de dividendos, seja para investir em ações, seja para investir em fundos imobiliários. O primeiro ponto que é importante você saber, se essa empresa ela não tem lucros recorrentes, é o primeiro sinal e talvez o sinal mais atento que você tem que ter para que esses dividendos altos sejam estranhos. Um exemplo disso, por exemplo, é a Oi, né? A empresa de telecomunicação aqui no Brasil, que por muitos anos pagou altos dividendos, inclusive em épocas quando tinha prejuízo, ou seja, até que tinha que se endividar para poder pagar esses bons dividendos, e o que aconteceu foi que nos últimos anos ela foi entrando cada vez num buraco maior, até que teve que pedir recuperação judicial. Outro ponto importante é se a empresa está utilizando a reserva de lucros, ou seja, se ela está usando a reserva que ela usaria para crescer a empresa, ou seja, para fazer a manutenção dos maquinários, do serviço que ela entrega, etc., e ela acaba utilizando essa reserva para pagar dividendos. Esse é um segundo problema e normalmente também é um sinal de que esses altos dividendos podem ser sim um problema. E por que eu falo isso? Porque se a empresa está utilizando o que ela guardava para poder manter a sua operação para pagar o acionista, ou seja, o investidor, pode ser que nos próximos anos ela não consiga crescer o que ela deveria. E aí, nesse caso, esses altos dividendos são sim sinal de algum problema. O terceiro ponto, e aí não falando de ações, mas falando de fundos imobiliários, quando a gente tem fundos imobiliários que pagam altíssimos dividendos. Os fundos imobiliários, como vocês sabem, já são bons pagadores de dividendos, mas quando a gente fala de altíssimos, pode ser que tenha algum tipo de problema, principalmente quando a gente olha para os fundos imobiliários com renda mínima garantida. Para quem não sabe, eu vou deixar depois aqui embaixo na descrição um outro vídeo onde eu falo sobre renda mínima garantida. Mas quando a gente tem algum fundo imobiliário que garante minimamente uma renda para o investidor, pode ser sim um bom problema para você fugir desse fundo imobiliário. Por quê? Porque quando essa renda mínima garantida acaba, elas normalmente têm um período definido de renda garantida, e quando isso acaba, você acaba tendo um grande problema, que é esse fundo vai por água abaixo, o valor das cotas dele acaba diminuindo muito. Por quê? Porque normalmente esses fundos com renda mínima garantida são vendidos a um preço muito acima do que eles deveriam valer. Então fica muito atento quando você vê um fundo imobiliário com renda mínima garantida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita para se inscrever no canal e receber mais conteúdos como esse. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui no comentário e até o próximo vídeo.